O pastor Vanderlei Dornelles, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vim aqui correndo trazer esta mensagem que eu vou compartilhar neste vídeo aqui. E você precisa ficar sabendo. Sabe por quê? Eu vou deixar com que você assista junto comigo e veja que o que ele falou é algo impressionante que você precisa ficar sabendo. Quer saber o que é? Então vamos assistir juntos neste exato momento, tá bom? Olha só, você que sofre perseguição pelo quê? Você é uma pessoa temente a Deus? Amém por isso, porque eu acredito que você é uma pessoa temente a Deus. Você guarda os mandamentos de Deus? Amém por isso, porque você guarda os mandamentos de Deus. Incluindo um dos mandamentos que é palco, que é alvo de críticas, que é o sábado. Se você guarda o sábado, você precisa entender essa mensagem. Se você não guarda o sábado, você precisa entender esta mensagem. E veja que o povo de Deus vem sendo perseguido desde o Antigo Testamento por causa de um mandamento. Não é porque não mata, não é porque não rouba, não é porque não adultera, não é porque não honra pai e mãe. Você vai entender de uma vez por toda o porquê que o sábado ele é um mandamento, que é o centro das atrações e alvo de crítica. Presta atenção, acompanha comigo. Eu vou deixar direto, tá bom? O vídeo aqui para que você possa acompanhar junto comigo aí. Olha só. Eu gostaria, então, agora de passar a uma segunda etapa em que eu quero mostrar para você um fundamento ou uma perspectiva histórica desse tema da perseguição. Então, através de Daniel e Apocalipse, nós tivemos esta visão em que compreendemos que o povo de Deus é perseguido na terra porque o povo de Deus está no principado do inimigo de Deus. O próprio Jesus reconheceu esse principado. Ele não é legítimo, mas ele está estabelecido aqui. Então Satanás utiliza os poderes imperiais, como ele utilizou o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma, para antagonizar o povo de Deus que vindica a lei de Deus aqui no planeta Terra. Então agora eu quero mostrar para você alguns dados históricos, né, desta perseguição, para você entender por que ela ocorreu, quando ocorreu, e por que é que nós entendemos que ela pode ocorrer novamente. O primeiro ponto está no livro de Esther. Então, no livro de Esther nós temos o conflito entre Amã e Mardoqueu. Amã é um ministro da Pérsia. E ele tem uma questão contra os judeus, porque os judeus têm costumes diferentes. Então Amã chega para o rei Assuero, isso está na narrativa de Esther capítulo 3, e então ele apresenta uma queixa, ou uma suspeita, né, para Assuero. E ele diz assim: olha rei, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Aí veja então, diz o livro de Esther, o rei Assuero tirou o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Muito bem, então aqui nós temos neste contexto da Pérsia, um conflito que se desencadeia contra o povo judeu, e o motivo desse conflito é claramente dado. Então uma pessoa que se indispõe com os judeus chega para o rei, ele é um ministro, ele tem uma posição de destaque no reino, e então o argumento dele é: olha rei, há um povo cujos costumes, cujas práticas são diferentes em todas as províncias do reino, eles não se encaixam em lugar nenhum. Eles, na verdade, estão fora do contexto. O que Amã estava querendo dizer
amigos, é que o povo judeu não tinha uma cidadania legítima no Império da Pérsia. Por quê? Porque eles guardavam uma lei que os tornava diferentes de todos os demais povos. Agora preste bem atenção nesse ponto. Amã não estava acusando os judeus de não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, desonrar os pais, porque estas eram leis persas também. Qual era o problema dele? O problema dele dizia respeito, né, a um ponto da lei que fazia os judeus serem diferentes dos demais povos. E este ponto tinha que ver com a guarda do sábado, porque o sábado é o mandamento da lei que diferencia o povo que segue a Bíblia daqueles que seguem as leis do Estado, ou que vivem segundo as leis do Estado antes de conforme a lei da palavra de Deus. Então, o povo de Deus pode trabalhar e viver e negociar no mundo sem nenhum problema no que diz respeito, por exemplo, ao calendário dos meses, dos anos, das estações. Então, você pode obedecer à lei de Deus, não tem nenhum problema em relação a este contexto. Mas quando nós entramos no ciclo semanal, nas jornadas de trabalho, então a lei de Deus faz uma distinção entre aqueles que guardam essa lei e aqueles que seguem a lei do Estado, em detrimento da lei de Deus. É claro que se você é um cristão temente a Deus, você vai seguir inclusive aquilo que Paulo diz, porque ele diz que as autoridades são constituídas por Deus e as leis devem ser seguidas, desde que elas não se oponham à lei de Deus. Mas aqui a mãe está dizendo: rei, Assuero, há um povo que segue uma lei diferente da nossa neste item, e não convém tolerá-lo. Faça assim um decreto para que sejam mortos. Muito bem, então esse é o Império da Pérsia. Depois nós temos em Roma, então, perseguições contra os cristãos. No Apocalipse, na carta de Éfeso e Esmirna, no capítulo 2, então nós temos algumas referências à perseguição aos cristãos. E quando vamos para a história, então, nós podemos ter, por exemplo, Tácito, um historiador romano, e ele conta nos seus textos, por exemplo, esta história aqui, Nero prendeu os culpados por ocasião do incêndio de Roma e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãos pelo populacho. Então Tácito está referindo-se ao incêndio de Roma, e ele diz que um grupo foi acusado, e este grupo então era uma classe odiada. Por quê? Porque os cristãos não pertenciam ao Império Romano, eles tinham costumes diferentes, eles não adoravam os deuses do Império, e eles não estavam conforme o Império nos seus ritos. Depois Tácito diz, os cristãos foram objetos de esporte, foram feitos objetos de esporte, foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados. Amigos, estes são pontos bastante aterradores até, da história do cristianismo, do Império Romano. Nos primeiros séculos, os cristãos foram perseguidos sistematicamente no Império. Os judeus guardavam o sábado, porém eles eram uma nação e eles tinham uma nacionalidade. E o Império Romano terminou aceitando essa nacionalidade, ou essa nação judaica, como parte do Império. Porém, os cristãos começaram a se disseminar pelo Império Romano, e eles não eram nem cidadãos da Judéia, e nem eram cidadãos romanos necessariamente, porque eles não cumpriam os costumes e as práticas dos romanos. Eles não comiam carnes sacrificadas aos ídolos, eles não entravam nas festas, nas celebrações dos deuses, e a grande maior parte deles, em um bom período, quando chegavam no sábado, eles não trabalhavam. Enquanto os romanos tinham o costume do dia do sol. E depois isso virou uma lei, e por fim os cristãos terminaram caminhando também para essa lei, e eles deixaram de ser perseguidos de fato do Império Romano só quando eles deixaram os costumes da sua origem judaica e hebraica e tornaram-se nos costumes parecidos com os romanos. Então a guarda do dia do Senhor foi um motivo de perseguição aos cristãos do Império Romano, e deixar de guardar o dia do Senhor no 7º dia e passar a guardá-lo no 1º dia foi um dos fatores de eles deixarem de ser perseguidos. Então nós temos aí uma
uma motivação muito clara, assim como na Pérsia, né, que explica por que o Império Romano antagonizava os cristãos, pelo mesmo fato de eles terem costumes, leis e hábitos diferentes dos demais povos. Muito bem, podemos caminhar então em seguida para a Inglaterra, agora já no contexto do protestantismo. Então há uma religião forte que se desenvolve na Inglaterra, através da igreja anglicana. Ela tem uma relação direta com o Estado. Há um reavivamento, né, por parte do protestantismo na Inglaterra, e chega um momento da história da Inglaterra, da igreja anglicana, em que um grupo dentro da comunidade protestante inglesa, né, passa a considerar a si mesmo como sendo o novo Israel. E começou-se então na Inglaterra um interesse especial pela guarda do dia do Senhor. Porém, os protestantes ingleses guardavam o dia do Senhor, não no 7º dia, mas no primeiro dia da semana. Mesmo assim, chamavam de sábado. E daí surge então na Inglaterra um grupo, uma pequena seita a princípio, chamada assim de seita, liderada por John Trask e sua esposa Dorothy Trask. E eles então começaram a ensinar que os cristãos deveriam guardar o dia do Senhor. E como os ingleses consideravam que eles eram o novo Israel, em substituição ao antigo Israel, então o Trask dizia, nós temos de guardar o dia do Senhor, que é o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Mas ele dizia, não no primeiro dia da semana, como os católicos guardam, mas no 7º dia, como a Bíblia diz. Bem, amigos, e aí então uma perseguição, um regime de intolerância é imposto sobre o grupo, né, liderado por John Trask. Então, diz o autor Douglas, nesse texto, The Sabbath in Puritanism, que em 19 de junho de 1618, John Trask foi sentenciado a ser, olha só, chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua por conspiração. Então, por ensinar que o povo de Deus devia guardar o dia do Senhor no 7º dia, ele foi sentenciado à prisão perpétua, na Inglaterra, do século 17. Ele era líder de uma seita de separatistas, assim considerados extremistas, que acreditavam que as leis do Antigo Testamento ainda eram vigentes para os cristãos. E amigos, você que nos acompanha por todas as redes sociais e está nesse momento também entendendo um pouco mais das profecias, olha só, John Trask desistiu da prisão. Por um longo período de tempo ele ficou preso, mas renunciou às suas crenças. Porém, a sua esposa permaneceu firme e até a sua velhice ela ficou presa por causa do dia do Senhor. Então, o que estava acontecendo na Inglaterra? A mesma coisa que aconteceu no império da Pérsia de Assuero e Amã, a mesma coisa que ocorreu no império romano com os cristãos. Algumas pessoas tornaram-se quase que ilegítimas na Inglaterra, porque elas defendiam que o dia do Senhor era para ser guardado no 7º dia e não no primeiro dia da semana. E esse entendimento delas, né, estava baseado no fato de que para elas, o povo de Deus que tem a aliança do Senhor, tem no dia do Senhor o selo dessa aliança. Muito bem, amigos, vimos aqui que a situação não é fácil. Você viu que o maior problema de evangélicos ao criticar a igreja adventista não é por causa do mandamento honrar pai e mãe, não é adorar a imagem de escultura, não é, por exemplo, roubar, matar, adulterar, não é esse o problema. O problema é o sábado, a lei que está na lei de Deus. Então vimos que esta perseguição você pode registrar aí, você pode ver, e se você quiser assistir essa mensagem na íntegra, eu vou deixar aqui no canal, né, aqui no YouTube, para que você possa acompanhar por completo, tá bom? Esta mensagem. Então, que o nosso bom Deus ele te abençoe, e nós sabemos que no mundo evangélico, no mundo católico, não se pode roubar, matar, adulterar, tem que honrar pai e mãe, mas o maior problema, o centro é o sábado. E quando chega no sábado,
diz que é coisa de Moisés, que já foi abolido, que não vale mais. E por que os outros ainda permanecem sendo válidos? Você pode dizer, mas Jesus deixou 2 mandamentos. Quais? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim. Quantas tábuas Moisés estava carregando quando Deus entregou para ele? 2. A primeira falava de quem? Deus. 4 mandamentos. Falava só sobre Deus. E o outro? O próximo. Então Jesus ele resumiu em 2, tá bom? Então que o nosso bom Deus nos abençoe, te abençoe. Não deixe de se inscrever no canal, comenta aí, curte e que Deus abençoe você e seus familiares. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.